Bom dia. Sábado, dia 6 de dezembro, aniversário do meu pai. A gente faz a nossa prática de hoje. Então, de fim de semana um pouquinho mais tarde, né? E eu queria também fazer um pouco menos de compromisso de 1 hora de duração, assim. Eu acho que uns minutinhos a mais vai bem para essa série. Não muitos, mas um pouco. E, enfim, talvez não ter, assim, né, de fato, esse compromisso com o relógio e ter um compromisso maior com a própria prática, né? Sei que durante a semana a gente tem nossos horários a cumprir, né? Hoje, talvez uns 10, 15 minutinhos a mais não faça tanta diferença. Então, então é isso, gente. Vamos à nossa prática. Eu imagino que para quem já vem fazendo, né, há mais tempo, ou acompanhando ao longo desses dias, a série já vai ficando assim, talvez mais familiar. Não sei se decorada, né, talvez para algumas pessoas já, mas provavelmente mais familiar, né? E, e o convite é para que aproveite isso, né? Aproveite esse lado familiar, mas, como a gente falou ontem no encontro de relatos, não deixa que isso seja assim uma coisa que você se acostuma, né? Nesse lado assim de eu me acostumo e aí perco, né, o interesse, perde a graça, porque o que a gente está procurando é justamente atravessar, talvez assim, essa barreira, né? Porque ela existe. E conhecer a série, saber fazer, saber o que vem depois, não ter surpresas nesse sentido do que vai ser feito e deixar que as surpresas venham naquilo que vai ser sentido, porque o que vai ser sentido a gente não sabe. E a gente não quer prever, e a gente não quer produzir, e a gente não quer antecipar, né? Porque tudo isso que a gente vai fazendo, né, no sentido assim de querer produzir uma experiência, paradoxalmente acaba tendo um efeito inverso, né? Porque a experiência ela não pode ser produzida,
ela precisa ter uma abertura e uma receptividade. Então, qualquer coisa que eu faça no sentido de querer controlar, né, o que vai ser sentido, o que vai ser percebido, inibe a própria sensação, inibe a própria percepção. Muito bem. Então, postura de meditação. E o próprio fato de se colocar numa postura de meditação já muda alguma coisa na forma como você percebe o seu corpo. Como se a consciência fosse um fluido, vai deixando que ela tome a forma do corpo. Vai buscar reconhecer a força que sustenta essa coluna vertebral ereta. Como algo concreto, tangível, que está acontecendo no seu corpo exatamente agora. A gravidade está querendo puxar para baixo, e se não fosse uma força em sentido oposto, a gente não poderia manter a nossa coluna ereta. Então tem uma força aí. Vai tentando identificá-la. Os ombros são puxados para baixo, relaxam. As escápulas, os braços. A coluna não. A coluna tem uma atividade que faz com que ela se eleve firme, projetando o topo da cabeça lá para o teto. E dessa atividade firme do eixo para as margens do corpo, para a superfície, vai procurando sentir a vida que pulsa. Fazemos nosso mantra. Inspire. Om Sahana Vavatu Sahanao Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai Om
Shanti, Shanti, Shanti. Então ficamos em pé. Postura de base. Os pés, mais do que se apoiam, eles pisam no chão. Tem uma atividade nisso. Uma pequena atividade. E vai deixando essa pequena atividade dos pés, uma pequena tensão de apreensão, deixando essa atividade se erguer pelas pernas, descomprimindo um pouco as articulações dos tornozelos, joelhos, quadril, e se erguer pela coluna, descomprimindo esse espaço entre as vértebras. Então, dos pés ao topo da cabeça, você se eleva pelas pernas e depois pelo centro do corpo, enquanto vai deixando os ombros e os braços e a superfície das costas relaxarem um pouco mais. Observa a sua estabilidade, as oscilações, esses pequenos movimentos, a pequena dança. Então fica na ponta dos pés e solta, batendo os calcanhares no chão. Com isso, produzindo um relaxamento maior no corpo como um todo, a cada vez que você bate, solta e bate os calcanhares no chão. Essa vibração produzida que vai alcançando o corpo como um todo, vai usando isso como uma espécie de veículo para levar o relaxamento. Um veículo para levar também a sua atenção. E deixa a sua atenção chegar até o topo da cabeça, junto com essa vibração. E para os movimentos. Estabiliza, firma os pés no chão. Procura de novo a atividade que eleva, ao mesmo tempo que você procura a atividade que relaxa. E vai encontrando esses dois extremos no corpo. Com os pés um pouco mais afastados, começa a fazer esses movimentos de rotação a partir do centro de força do corpo. Essa área um pouco acima do quadril, um pouco abaixo da altura do umbigo. Daí nasce o movimento.
E aí você deixa a sua coluna espiralar para um lado e para o outro. Vê se pode ir deixando os movimentos um pouco mais amplos e começar a combinar com a sua respiração. Para a direita você inspira, para a esquerda expira. Vai virar para a esquerda da próxima vez, vai deixando a respiração livre, os movimentos vão se interrompendo, os pés se reaproximam. Cada vez menos esforço em manter o corpo firmemente ereto, procurando adquirir uma sensação de leveza. Toma uma inspiração profunda, leva os braços estendidos lá para cima, soltando o ar, desce os braços, vai inclinando o tronco lá para frente, mãos na direção dos pés ou do chão. Algumas respirações para acomodar bem a postura. E tendo acomodado e estabilizado, a gente procura começar o trabalho interno. Respirações mais profundas, respirações em Ujjayi, como se inspirasse do topo da cabeça a planta dos pés e expirasse das plantas dos pés ao topo da cabeça. Como se criasse de fato com essa respiração Ujjayi um tipo de sucção quando inspira e uma pressão quando expira. E essa sucção vai puxando do topo da cabeça as plantas dos pés. E essa pressão vai empurrando das plantas dos pés ao topo da cabeça. E quando soltar o ar da próxima vez, a respiração fica livre. Os joelhos flexionados vêm retornando, coluna arredondada, subindo devagar. Mas adquirindo firmeza e leveza à medida que se estabelece na sua postura de base outra vez. Então procura sentir o contato dos pés com o chão. E a estabilidade do corpo. Sentindo de novo aquelas pequenas oscilações, a pequena dança, como elas ficam agora. Os olhos abertos, olha um ponto fixo à sua frente. Transfere o peso para o apoio do pé esquerdo e vai
trazendo a planta do pé direito ao lado do tornozelo ou na raiz da coxa. Vrikshasana, postura da árvore, você se estabiliza da melhor maneira possível. Mas encontre uma forma de estabilizar o corpo e começar a fazer o trabalho interno com a respiração. Inspirando em Ujjayi, absorve como se sugasse alguma coisa pelo topo da cabeça. E continua no sentido descendente quando expira, agora empurrando como se saísse pela planta do pé. Puxa pelo topo da cabeça e empurra pela planta do pé. Depois de inspirar uma próxima vez, na expiração vai desfazendo. Pés apoiados no chão, compara as sensações de um lado e outro. Então, com os olhos abertos, transfere o peso para o apoio do pé direito e vem posicionando o pé esquerdo na mesma variação, as mãos também na mesma variação. Encontra sua estabilidade. Inspirações pelo topo da cabeça. Expirações pela planta do pé. E depois de inspirar essa próxima vez, soltando o ar, volta. Procura de alguma forma equilibrar essas lateralidades. Tanto no apoio, como no equilíbrio, como na capacidade de sentir um lado e outro, procurando um equilíbrio nessas sensações, como nos movimentos da respiração em cada um dos lados. E nos sentamos. Se ajusta na sua postura de meditação. Um apoio firme e quase ativo dos isquios.
Respirações mais profundas, lentas. Acompanha o percurso das narinas para dentro, pelos dois lados simultaneamente, mas como se houvesse uma separação. E aí a gente já não está mais falando do ar, a gente continua falando de narinas, mas não é só do ar físico. O ar físico se mistura, se junta, vai para os pulmões, volta. Mas talvez a gente possa experimentar uma sensação de que alguma coisa permanece separada entre lado esquerdo e direito, e que não se limita ao espaço dos pulmões, vai até o fundo do tronco, um preenchimento e um esvaziamento. Fazemos então anuloma viloma, respiração alternada, depois de soltar o ar pelas duas narinas. Tapa a narina direita, inspira só pela esquerda. Completando tapa à esquerda, o ar sai pela direita, você mantém o lado esquerdo preenchido e vai esvaziando o lado direito. E então vai inspirando pela direita, preenchendo o lado direito, enquanto o esquerdo continua preenchido. E aí troca, mantendo o lado direito preenchido e esvaziando o lado esquerdo que se encheu pela primeira vez. Que na inspiração volta a se preencher. E é só quando troca e solta o ar pela direita que o lado direito esvazia. E inspirando pela direita, ele volta a se encher. E assim você segue. Quando o ar sair pela esquerda da próxima vez, aumenta a velocidade. Inspirações em dois tempos, expirações em dois tempos. Quando sair pela esquerda da próxima vez, aumenta a velocidade. Inspirações e expirações em um tempo. Quando sair pela esquerda, uma inspiração profunda pelas duas narinas. Expiração longa e lenta pelas duas narinas, depois a respiração livre.
Então, essa mobilização interna da respiração, que efeito isso deixa no corpo? As pernas estendidas à frente. Toma uma inspiração mais profunda, soltando o ar, inclinação do tronco à frente, na postura da pinça. Algumas respirações livres para você se acomodar na postura, fazer do principal ponto de alongamento e abertura a base da lombar, logo acima do sacro. Respiração profunda em Ujjayi, como se acontecesse através desse ponto, na base da lombar. Ujjayi com essa característica de produzir uma espécie de uma sucção quando inspira, como se sugasse alguma coisa por esse ponto. E essa pressão, então você solta com mais pressão quando expira, como se empurrasse alguma coisa por esse ponto. Começa a colocar também uma retenção. Inspira em 4 tempos, retenção de 4 a 6, expiração em 6. Completando a próxima expiração, inspirando você retorna. Mantém alguns segundos em Dandasana. E se deixa alcançar pelas sensações que chegam até a mente. Então não é uma mentalização da mente criando algo, mas é a mente recebendo as sensações que vêm do corpo. Não é a mente criando alguma coisa, mas é a mente agindo como um órgão de percepção. Deitamos de costas, abraça os joelhos, produzindo um pequeno alongamento na região do assoalho pélvico. Leva a sua atenção para o centro do períneo, respirações em Ujjayi. Inspirando, suga
pelo centro do períneo. Expirando em Ujjayi, empurra com pressão para fora. Enquanto inspira, vai fazendo a elevação, contraindo o centro do períneo e puxando para cima, junto com esse movimento de absorção. Expirando, você relaxa o períneo e ele desce, junto com a saída do ar. Começa a colocar uma retenção, inspirando em 4 tempos. Retenção de 4 a 6. Expiração em 6. Quando soltar o ar da próxima vez, faz mais uma inspiração profunda, retém o ar e na retenção volta a apoiar os pés no chão. E a respiração fica livre. E a mente, como um órgão de percepção, recebe as informações sensoriais que chegam. E a mente, como um órgão de percepção, ela pode receber as informações que chegam espontaneamente de qualquer parte do corpo, ou ela pode ir na direção de uma parte específica. Então leva a mente na direção do centro do períneo, que foi estimulado por essa respiração. A partir daqui, algumas pessoas fazem Setubandhasana, a ponte, outras fazem Sarvangasana, a vela. Nesse momento você já sabe o que escolher. Então escolhe a sua postura e faz. As respirações livres até que o corpo se acomode. E tendo se acomodado, respirações mais profundas e em Ujjayi, com a atenção no centro da garganta, como se as respirações acontecessem por esse ponto. Inspirações em 4 tempos, retenções em 2, mais curtas, expirações em 6.
Faz mais uma inspiração, uma retenção mais longa e você retorna da postura durante a retenção, até ter as costas, o quadril, os pés apoiados no chão. Deixa a respiração livre. E estende as pernas se você tiver vontade. Observa de forma mais seletiva esse ponto no centro da garganta. Viramos de bruços. Posição de base para fazer Bhujangasana, a cobra. A atenção na área do coração. Respirações em Ujjayi, mais profundas, mais lentas. A ressonância da garganta é como se você levasse para a área do coração. Soltando o ar, da próxima vez empurra bem o pubis contra o chão e inspirando eleva o tronco. Mantenha a postura, inspira em Ujjayi como se entrasse pelo centro do coração em 4, retenção em 2, expiração em 6, se possível. Da próxima vez que você for soltar o ar, desfaz a postura. Permanece alguns instantes em Makarasana, o crocodilo. Ou uma simples forma de você se acomodar de bruços e relaxar um instante. Então passa para Balasana, a postura da criança.
Numa inspiração vai erguendo o tronco e você vai então ou passando para o gato ou para Mandukasana como posturas de base para fazer o leão. Em Mandukasana, deixa as mãos apoiadas no chão entre os joelhos, tirando o peso do quadril sobre os pés. O leão, 2 vezes lento, 2 vezes rápido, todas as vezes olhando para a ponta do nariz, todas as vezes deixando um pouquinho mais, 1, 2 segundos, a língua para fora com os pulmões vazios, antes de recolher a língua, fechar os olhos e inspirar. Então se prepare, inspiração profunda e faz. Recolhendo a língua, fechando os olhos, mais uma inspiração. Repete. Agora 2 vezes rápido. Inspira profundo. E mais uma vez. Postura de meditação. Observa a região da garganta, da língua, da boca. E mantendo o eixo muito bem alinhado, vertical, torcemos. Toma uma inspiração profunda, soltando o ar, torce para a esquerda. Algumas respirações livres até encontrar o seu limite e se acomodar bem na postura. Atenção no ponto entre as sobrancelhas. Respirações em Ujjayi, profundas, lentas, como se sugasse alguma coisa por esse ponto, com essa pressão de sucção do Ujjayi na entrada do ar. E expirasse com essa pressão de expiração na saída do ar. Coloca também as retenções, inspirações em 4 tempos, retenções de 4 a 6, expirações em 6. Durante a retenção, faz também mula bandha, então sobe com o centro do períneo, como se empurrasse alguma coisa lá da base até o nível desse ponto entre as sobrancelhas. E relaxa o mula bandha na hora de soltar o ar.
Depois de soltar o ar da próxima vez, faz mais uma inspiração profunda. Retenção, sem mula banda, e na retenção você retorna, volta ao centro. Deixa a respiração livre algumas vezes. Observa as assimetrias que se criam. E a gente vai buscar reequilibrar essas assimetrias, torcendo para o outro lado. Então toma uma inspiração profunda, soltando o ar, torce para a direita. Algumas respirações livres enquanto você se acomoda na postura. Não força a cabeça, né? Essa virada da cervical. Deixa que acompanhe o movimento dos ombros. Tenta virar mais o ombro direito para trás. A cabeça só acompanha. Foco no ponto entre as sobrancelhas, respirações em Ujjayi. Inspiração em 4, retenção de 4 a 6. Expiração em 6. Retenção com mula bandha. Então você não faz o mula bandha quando inspira, faz só quando retém o ar e desfaz na expiração. Não perde de vista que o centro da respiração é o ponto entre as sobrancelhas. Depois de soltar o ar, essa próxima vez, faz mais uma inspiração. Na retenção, retorna da postura. Percebe um lado e outro, uma narina e outra. Segue o fluxo das duas narinas simultaneamente, como se houvesse de novo uma espécie de independência. Então, por trás nas costas, uma mão segura o punho da mão contrária. Toma uma inspiração profunda, uma expiração longa e lenta, ainda no lugar. Uma inspiração em 4 tempos. Expiração em 6, inclinando o tronco lá para frente. Uma retenção em 4. Inspire em 4, voltando. Retenção em 4. Solta o ar. Inspire em 4. Expire em 6, inclinando a frente. 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 Expire em 6
Retenção em 4. Inspira em 4, retornando. Retenção em 4. Solta bem o ar. Faz uma última vez no seu tempo. Inspirando. Na expiração vai à frente. Uma pausa com os pulmões vazios. Na inspiração retorna. Uma pausa com os pulmões cheios. Até soltar o ar e também soltar essa posição das mãos. Mãos nos joelhos. Prepara o Kapalabhati. Faremos 3 séries de 30 vezes hoje. E a cada série a gente vai incluindo um bandha a mais. Então na primeira série a gente vai só de Jalandhara Bandha, traz o queixo no alto do peito. Na segunda série a gente começa com Jalandhara, em seguida faz Mula Bandha, desfaz primeiro Mula, depois volta à posição da cabeça. Na terceira série inclui Uddiyana, então faz primeiro Jalandhara Bandha, depois Mula Bandha, sobe o centro do períneo. E aí sobe os ombros, empurra bem as mãos contra os joelhos, sobe os ombros e contrai a área do umbigo, empurrando o umbigo para dentro e para cima. Desfaz descendo os ombros, voltando o abdômen, desfazendo o períneo, voltando a cabeça. Vou dizendo tudo isso de novo, a cada ciclo. Então se prepara, solta bem o ar, pequena inspiração, 30 Kapalabhatis. Solta bem o ar. Inspiração profunda. Expiração longa e lenta. Ao final, uma pequena inspiração e a pausa. Na pausa, traz o queixo no alto do peito, Jalandhara Bandha, contrai esse centro da garganta. Mantém. Você vai determinando o seu tempo de pausa. Antes de voltar a respirar, desfaz Jalandhara Bandha e deixa a respiração livre. Então essa pausa, ela é longa o suficiente para você experimentar os seus efeitos, mas ela não compromete uma respiração tranquila depois. Então depois da pausa, você não retoma a sua respiração com urgência. Não tem pressa para desfazer os bandhas, nem para respirar de novo. Mais uma vez, solta bem o ar. Pequena inspiração, 30 Kapalabhatis, começa. Solta bem o ar. Inspiração profunda e lenta. Expiração longa, relaxando bem os ombros. Ao final, uma pequena inspiração e a retenção.
Primeiro de Jalandhara Bandha, o queixo no alto do peito. Depois Mula Bandha, sobe o centro do períneo, puxando para cima. Mantém. Quando for desfazer, desfaz primeiro o períneo, depois volta à posição da cabeça. Aí você retoma a sua respiração. Observa os efeitos que vêm depois. Mais uma vez. E ao final a gente vai incluir o Uddiyana Bandha na pausa. Solta bem o ar. Pequena inspiração. Começa. Solta bem o ar. Inspiração profunda. Expiração longa e lenta. Ao final, uma pequena inspiração e a retenção. Jalandhara Bandha, queixo no peito. Mula Bandha, sobe o centro do períneo. Uddiyana, sobe os ombros, mãos nos joelhos. Recolhe, contrai o abdômen e o umbigo para dentro e para cima. Desfaz, primeiro voltando os ombros e o abdômen, depois o períneo, por fim a cabeça. Respiração livre. A sua atenção fica nesses 3 pontos, no centro do períneo, na área do umbigo e na área da garganta. Você não cria a sensação. Querer criar a sensação é ao mesmo tempo inibi-la. Tem uma atenção sustentada e ao mesmo tempo receptiva. O corpo é criativo na prática, não a mente. Faremos 3 vezes o Bhastrika, 20 vezes cada. Ao final das 20 vezes, inspiração em Yoni Mudra, levando as mãos ao rosto. Expiração do Brahmari, com os ouvidos fechados, os olhos. Os dedos médios tocam a ponta do nariz, os dedos de baixo tocam os lábios. E você mantém essa posição enquanto faz o Brahmari até concluir. Quando concluir, solta a posição das mãos. Respiração livre algumas vezes até repetir. E aqui não fazemos pausas, não fazemos bandas nesse momento. Então, se tiver algum ajuste na postura, faça. E se prepara para 3 séries de Bhastrika com Brahmari. Solta todo o ar. Pequena inspiração. 20 Bhastrikas. Solta bem o ar. Inspiração profunda, levando as mãos ao rosto em Yoni Mudra. Expiração longa e lenta no Brahmari.
Mais uma vez. Solta bem o ar. Pequena inspiração. Bástrica. Vinte. Inspiração profunda, levando as mãos ao rosto. Expiração no Brahmari. Fica com qualquer experiência de som que você possa ter internamente. Mais uma vez. Solta bem o ar. Pequena inspiração. Começa. Vinte. Inspiração em Yoni Mudra. Expiração no Brahmari. Ao final, nos deitamos de costas. Por um instante de Shavasana. Onde você usa essa postura para relaxar completamente o corpo. Relaxar completamente a respiração. E a mente totalmente disponível para captar as sensações internas, as criações do corpo, as reações do corpo, as técnicas que foram feitas.
Então vai virando um pouco de lado. Em seguida vai se sentando. Se acomoda na postura, mas alguns instantes na postura de meditação, como uma integração dos efeitos da prática. A atividade, a força da coluna vertebral, a atividade viva e pulsante do corpo como um todo, junto com a respiração. A respiração que alcança o corpo inteiro. A luminosidade percebida através das pálpebras fechadas, convidando a uma percepção da luminosidade interna, que vai se misturando com essa luminosidade externa, como se não houvesse uma borda, uma fronteira. Junto com a sua respiração, vai levando essa luminosidade para o corpo como um todo. Toma uma inspiração mais profunda, soltando o ar lentamente, retoma alguns movimentos. Mais uma inspiração profunda, solta o ar devagar, reabrindo os olhos bem devagar, como quem quer preservar esse estado de percepção, os efeitos da prática, sem deixar que eles se dispersem rapidamente. Concluindo assim nossa prática, nosso encontro de hoje, um pouco mais longo, né? 1h15 aí de prática. Achei bem-vindos esses minutinhos a mais. Espero que tenha sido bom aí para vocês também. Nos encontramos amanhã, quem puder, também, né? Domingo, 9 horas, também com uma prática aí, sem tanta pressa. Até amanhã, bom dia, beijos.